maravilhosa, vai. Ação! Oi. Que bom te ver aqui. Eu gosto tanto do seu cheiro. Na verdade, o Resíduos da Memória, então, ele é ao mesmo tempo um filme ensaio sobre a linguagem, a ideia da linguagem cinematográfica, brincando com a questão da linguagem do documentário versus a linguagem da ficção, do real versus o irreal. E por isso a gente teve essa ideia de colocar entrevistas, de colocar depoimentos de personagens reais, de cineastas reais que começaram, digamos assim, a trabalhar nos anos 40, 50 ou 60, né? E isso para brincar com essa ideia, né? Então, ou seja, acabou virando um ensaio sobre isso. E ao mesmo tempo ele é um filme homenagem tanto a arte em si, né? Ou seja, a poesia, a literatura, a pintura, a música, né? E a música, tanto a música erudita como popular, né? A música clássica como o rock, por exemplo, que é um estilo de música popular, através dessa personagem desse Jonas, por exemplo, e que o próprio nome dele é tirado de uma música do Bob Dylan, por exemplo, né? Então, e ao mesmo tempo, né, também é homenagem a artistas específicos, né, principalmente esses mais clássicos, que é o tipo de cinema que eu mais venero, que eu estudo, que eu mais gosto, que é exatamente, igual no caso aqui específico de Minas Gerais, Humberto Mauro, e outros, né, que surgiram, e outros que estão no filme também, né, além de cineastas não apenas mineiros ou brasileiros, mas, como eu disse antes, né, o John Ford, Howard Hawks, etc. Pois é, são dois dos temas do filme, né, mas além da questão da decadência, da nostalgia, o filme também, um outro tema dele é a própria melancolia, né, a angústia também, mas o principal tema do filme, na verdade, é a nostalgia, é o saudosismo pelo passado, né? Esse passado, principalmente da ideia do cinema, essa questão do cinema clássico, mesmo esse passado que não volta, de um passado bem diferente desse mundo que a gente conhece hoje, que as coisas talvez, né, isso também é uma utopia, não acho que pensar isso, mas que as coisas fossem diferentes de hoje, se tivesse um apego maior por determinadas coisas que não se tem hoje. E, ao mesmo tempo, essa questão da decadência, né, a decadência, digamos assim, quase metafísica e psicológica mesmo, né, que está muito presente nessas três personagens, o Haroldo pela questão da memória, a Glauce pela questão da melancolia muito forte, da angústia, do Jonas pelo fato dele ter chegado em uma idade que ele não tem mais a mulher que ama, e ele também ter passado uma decadência física também, né? E isso está muito presente no filme, né? O outro tema que eu falei, né, que é a melancolia, que está muito forte, né? Que está muito forte no Haroldo nem tanto, mas na Glauce e no Jonas está muito presente, né? Principalmente na Glauce. Na Glauce, né, tem um momento específico lá do filme que é exatamente o que é, né, baseado nesse roteiro desse curta do Thaís, que é esse, dela no camarim conversando, nesse caso a gente mudou um pouquinho, né, que ficou como se fosse ela conversando consigo mesma, né, com a imagem dela no espelho. Então, para mim, como realização de um longa-metragem, eu já tinha feito outros, já fiz isoladamente, já fiz vários longas, e com roteiros meus e produzindo também já é o segundo longa. Então, para mim é muito interessante. Foi muito mais de apresentar e tentar extrair um jovem talento, um diretor, tem um olhar muito interessante, tem uma relação muito afetiva com o ator, que eu acho que isso é importante. Eu falando como produtor, ou seja, eu vejo o diretor, o que tem um trato com o ator, como ele consegue envolver na história contada. Então, independente se a história era originalmente baseada numa história que eu já tinha, que era uma ideia que eu tinha, que é a parte das atrizes, uma ideia do roteiro meu, e a outra era a ideia dele, de um roteiro isolado também, que ele queria fazer uma leitura goetheana da humanidade, ou seja, de alguém, um ser que, né, vende a alma ao diabo para fazer as suas realizações. Então, vendo isso, e ele articulou esse roteiro, e querer contar essa história, e
buscando atores, atrizes e trabalhando com a equipe para essa finalidade, acho que esse é o grande barato. O diretor tem que saber lidar com isso, porque aí facilita muito o trabalho do produtor, porque aí eu posso pensar as locações, pensar a atuação, o espaço, quem eu vou convidar, mas com esse olhar do diretor, ou seja, eu quero uma personagem assim e que ela vai fazer isso assim e assado. Então, foi uma surpresa, porque é um longa-metragem, ele teve todo o carinho, todo o cuidado, a relação no trabalho profissional muito séria, muito compenetrada. Então, isso para um produtor é uma tranquilidade. Então, o filme, do ponto de vista da produção, foi um sucesso já, independente do resultado, foi funcional, todo mundo trabalhou vinculado. Então, acho que isso é que é importante para pensar do ponto de vista, para uma empresa, um grupo que quer fazer cinema, acho que pensar assim é interessante. Olha, eu faço 2 personagens, eu faço o Haroldo, faço o Jonas. O Jonas é um cineasta, né, que, lembrando do seu passado, né? O Haroldo já é outro que, de certa forma, vendeu sua alma ao diabo, não sei. Então, eu estou numa expectativa muito grande até para ver a montagem, porque como são resíduos, né, o próprio filme diz resíduos de memórias, muitas das coisas você não sabe o que é realidade, o que é lembrança desse diretor, o que é, de certa forma, ele teve Alzheimer, o que é alucinação. Então, nessa montagem, a maior curiosidade é saber como foi colocado isso e o que, né, até nós atores aqui, nós ficamos na expectativa, que a gente não sabe do que é alucinação, o que é verdade, o que é lembrança, e vou poder conferir agora aí com a estreia do filme aí, Resíduos da Memória. O filme, para mim, foi um grande mistério, porque, inclusive, quando a gente começou o processo, não tinha muitas informações de quem era essa personagem. Na verdade, a Glauce é uma atriz do filme, do diretor de quem estamos falando, né? Mas a gente não tinha características fixas sobre ela. Então, assim, era justamente o grande mistério e a grande experiência do filme era isso, era entrar em cena sem você saber exatamente que personagem que era essa. Cada uma trazia de si, tanto que eu e a outra atriz do filme, a Roberta, nós fazemos a mesma personagem, a Glauce e a Alva também que a gente faz 2 personagens que se misturam e se confundem durante o filme. E cada uma trouxe a característica que achou, que captou do roteiro, do que seria essa personagem. Então, as minhas personagens foram a Alva, baseado no Fausto de Goethe, e a Glauce Rocha, né, baseado numa atriz brasileira. E o filme é uma espécie de ficção com realidade, muito fragmentado, inclusive assim, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Assim, a gente entrava em cena, tinha o roteiro, mas a gente não tinha as falas, às vezes as falas não aconteciam ali na hora, minutos antes ou na hora mesmo, improviso. E eu já tinha trabalhado com essa equipe antes, então assim, eu já sabia como eles trabalhavam, sabia como era o esquema, que eu gosto muito, assim, dessa improvisação, assim. Então, eu gostei muito de trabalhar com eles, assim, a gente sabia muito bem o que acontecia, assim, isso foi um processo mesmo, work in progress, digamos. Então, era eu e outra atriz, nós fazíamos as mesmas personagens. Então, mistura de ficção com realidade. Um outro filme que eu tinha feito com eles, um longa também, foi muito parecido. Assim, era mistura de ficção e realidade. Então, eu gosto muito dessa linguagem. Assim. E foi muito bom para mim, eu gostei muito da experiência. Assim, eu tenho pouca experiência no cinema, algumas com eles, assim, os 5 filmes que eu já fiz com eles. Longa mesmo, esse segundo. Então, assim, eu estou super animada. Vamos ver como que vai ser e espero próximos.